Primeiro ano. Vamos dar agora continuidade às nossas aulas de história. Eu quero que vocês observem aí na página 70 do livro de vocês, falando sobre os hebreus, fenícios e persas. Prestem atenção, pessoal, que eu vou dar aqui um resumo geral sobre os hebreus, porque é uma história um pouco mais complicada de se entender. Então, vamos lá. Na realidade, quem foi os hebreus? Quem já assistiu... Existem vários filmes, séries que falam sobre esses povos, né? Então, os hebreus eram um povo de origem, de onde eles vieram, de onde eles surgiram. No livro de vocês tem bem, primeiro parágrafo, página 71. Os hebreus, povos nômades que se viviam de um lugar para o outro, semita, originário da região de onde? Da Mesopotâmia, que chegaram à Palestina no segundo milênio antes de Cristo, certo? Então, os hebreus eram um povo de origem o quê? Semita. Os semitas compreendem dois importantes povos, que são os hebreus e os árabes, que se distinguiram de outros povos na antiguidade por sua crença religiosa. O termo hebreu significa gente do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. A importância: os hebreus foram um dos povos mais influentes, certo? Que mais influenciaram a civilização atual, por quê? Deixando a sua religião, a sua crença em um único Deus. Naquela época, existiam vários povos que eram totalmente politeístas, na crença em vários deuses, como é o caso aí do Egito, certo? Dos povos, de alguns povos também da Mesopotâmia, que nós já estudamos sobre esses povos. Então, eu quero que vocês observem e marquem aí nas anotações de vocês. Na realidade, a sua religião, que influencia. Dentro dessa religião tem o judaísmo, que veio dentro da influência de um único Deus, na crença de um único Deus, que vem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? O conhecimento acerca desse povo, ele vem principalmente das informações e lendas da Bíblia. Observa que aqui no texto ele está falando sobre lendas da Bíblia, certo? Por quê? Porque os livros, eles não retratam, eles não acreditam na realidade, os livros de história. Eles sempre citam a Bíblia na descrição da história desses povos aqui, mas eles citam como segundo a Bíblia, tal, certo? Mas não como algo de certeza dentro da história, certo? Mas, por exemplo, eu mesma acredito, gosto muito de ler sobre a história desses povos aqui na Bíblia, certo? Porque a Bíblia conta detalhadamente, nos 5 primeiros livros aí da Bíblia, sobre a história desses povos aqui, que é uma história linda, extraordinária, certo? Tem até várias séries falando dessa. Tem uma série na Netflix que retrata muito bem, que é já de Josué, no Egito, né? Então, bora lá. Os hebreus foram um dos povos mais influentes. Por quê? Qual foi a influência maior que esses povos deixaram? A crença em um único Deus. A crença em um único Deus chama-se o quê? Monoteísmo, certo? Judaísmo, cristianismo e islamismo, eles vêm enraizados dentro dessa crença. Eu quero que vocês observem que muitas vezes os livros ou algumas questões eles vêm falando sobre crenças abraônicas. Por quê? Porque porque Abraão foi o primeiro patriarca, certo? Que foi um homem escolhido por Deus, dado a ele essa missão, certo? Então, o conhecimento acerca desse povo vem principalmente das informações, observe lendas bíblicas. Eu já até acabei de falar. Então, em 1947, com a descoberta de pergaminhos em cavernas à margem do Mar Morto, foi possível obter mais informações sobre os hebreus, que é esse pergaminho aqui, ó. Vocês podem observar aí. Os manuscritos do Mar Morto. Soube ainda mais sobre a história desses povos aqui. E agora eu vou puxar aqui o zoom para vocês entenderem. Falamos sobre o monoteísmo. Vocês já sabem. Vamos lá para a página 72. Acompanha aí. Que são falando sobre os patriarcas. Patriarcas. A história desses povos aqui é um pouco dividida, certo?
que é o período dos patriarcas, volte bem no livro de vocês, página 71, onde diz assim: a primeira fase da história política dos hebreus é conhecida como o período dos patriarcas. Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de quê? De Israel. Foram os 3 primeiros patriarcas da história do povo hebreu. Por muitas gerações, os hebreus organizaram-se em clãs, que são chamados clãs patriarcais, que se dedicavam à agricultura e à criação de rebanhos, além de exercer as funções de sacerdotes, juízes e chefes militares. Os patriarcas detinham a autoridade política e moral do clã, certo? Então, vamos lá. Quem foi o primeiro patriarca? Vocês já sabem. Abraão. Observem aqui. Abraão foi o primeiro patriarca e conduziu o povo hebreu da Mesopotâmia à Palestina, há 2.500 anos antes de Cristo, onde viveram por 3 séculos. Então, a Palestina, que era uma pequena faixa de terra, onde ficava, que se estendia pelo vale do Rio Jordão. Então, segundo a Bíblia, que aqui eu acredito, certo? Deus conduziu o povo hebreu da Mesopotâmia para onde? Para a Palestina, certo? Então, os principais patriarcas hebreus foram Abraão, Isaque e Jacó, certo? Notem aí se vocês se confundirem. Abraão, certo? Jacó, filho de Abraão, Isaque quer dizer filho de Abraão, notem aí, desculpa. Isaque, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaque. Repetindo, Isaque, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaque. Alguns já sabem, depois Jacó teve 12 filhos, que são chamados as 12 tribos de Israel, certo? Que são os 12 filhos de Jacó, que formam as 12 tribos de Israel. Então, vamos lá. Os principais patriarcas hebreus foram Abraão, Isaque e Jacó, também chamado de Israel, certo? Daí o nome israelita. Aí vem Moisés, certo? Que sucedeu Abraão, e vem Josué, que sucedeu Moisés. Então, por volta de 1750 a.C., uma terrível seca atingiu o quê? A Palestina. Foi o que aconteceu? Os hebreus migraram para o Egito, onde no começo tiveram alguns cargos até importantes, certo? Onde eles permaneceram por cerca de 400 anos. Depois eles foram escravizados, perseguidos e escravizados pelos faraós. Então, liderados pelos patriarcas, Moisés, observa aí, Moisés, que já sucede, né, que já é levantado por Deus após a morte de Abraão, certo? Moisés é levantado por Deus. Moisés é aquele lá que foi colocado no rio, certo? Para não ser morto. A mãe o colocou no rio para ele não morrer, para não ser morto. Então, a filha de um egípcio pega ele, o cria, né? E ele se torna aí, levantado por Deus para tirar o povo do Egito, né? O povo judeu do Egito da escravidão, certo? Que são os hebreus. Depois nós vamos entender, muda esse nome, né? Judeus, hebreus e tudo. Então vamos lá. Os hebreus, certo? Migraram para o Egito, onde permaneceram por volta de 400 anos. Então, liderados por quem? Por Moisés. Os hebreus abandonaram o Egito em 1250 a.C., retornaram para onde? Para a Palestina. Essa saída em massa dos hebreus do Egito é conhecido como Êxodo. Não esqueçam, Êxodo é a saída do povo hebreu do Egito para a Palestina, conduzido por quem? Por Moisés. Entendeu? Então, bora lá. Aqui é um mapa que mostra aí o mapa do Êxodo, desses povos aqui. Não vou puxar o zoom porque não dá nem para vocês observarem aí. Então, bora lá. Moisés. De acordo com a Bíblia, foi durante o êxodo dos hebreus que Moisés recebeu de Deus a tábua dos 10 mandamentos, que é o chamado Decálogo, quando atravessava o deserto do Sinai. A partir daí, os hebreus passaram a adorar um só Deus, Jeová.
chamado no livro de vocês, Yaman. Tá bem no livro de vocês, página 72, segundo parágrafo. Quando vocês verem essa palavra Yaman, é Deus, certo? Adotando o quê? O monoteísmo, a crença em um único Deus. Aí vem os períodos dos juízes. Então, os períodos dos juízes, que eles de volta à Palestina, sobre a liderança de Josué. Josué, observei, Josué já entra na história, certo? Ele sucede Moisés. Moisés morre, Deus levanta quem? Josué. Liderados por Josué, os hebreus tiveram de lutar contra o povo cananeu e posteriormente contra os filisteus. Então, Josué, sucessor de Moisés, distribuiu as terras conquistadas em 12 tribos de Israel. Então, nesse período, os hebreus passaram a se dedicar a quê? À agricultura, à criação de animais e ao comércio, tornando-se o quê? Sedentários. Sedentário que nós já estudamos. Povos que se fixam em um local. Então, no período de lutas pela conquista da Palestina, que durou quase 12 séculos, os hebreus foram governados pelos juízes. Os juízes eram chefes políticos, militares e religiosos. Entre os mais famosos juízes destaca-se Sansão, que ficou conhecido por sua força, né, conforme relata a Bíblia. Outros juízes importantes que foram Gedeão e Samuel. Ok, galera? Vamos lá. O período dos reis. Vai bem no livro de vocês, página 72. Das 12 tribos ao reino unificado. Certo? Vamos acompanhar aqui. Acompanhe direto no livro. Vou ler aqui no livro com vocês, certo? Para que a gente não fique só aqui no slide. Então, Moisés morreu antes de alcançar Canaã. E Josué assumiu a liderança do povo hebreu. Quando chegaram à Palestina, os hebreus encontraram outros povos vivendo na região. Então, sob o comando de Josué, iniciaram a luta pela conquista do território. Vitoriosos, os hebreus dividiram a Palestina em 12 tribos, liderada pelos juízes, que entra o período dos juízes, chefes militares e políticos escolhidos pelo povo. Então, apesar de autônoma, as tribos mantinham uma unidade cultural, representada principalmente pela língua e pela religião, certo? Então, a ameaça representada pelos filisteus, que eram outros povos que habitavam na região, pressionou as tribos de Israel a constituir um reino unificado, porque eles já vinham sendo ameaçados, certo? Pelos filisteus, serem conquistados pelos filisteus. Foi o que aconteceu? Se unificaram. Assim, por volta do ano 1000, implantaram a monarquia, certo? Ou seja, entra o período da monarquia. Tendo Saul, um líder guerreiro, como o primeiro rei, que foi como o primeiro rei. Então, Davi, seu sucessor, organizou o estado e conquistou Jerusalém. Escolhendo esse local, Davi, nós já entendemos a história dele, né? Quem não sabe. Então, organizou o estado, conquistou Jerusalém, escolhendo esse local para ser a capital política e religiosa do reino. Ele também estabeleceu relações comerciais com regiões distantes e manteve relações pacíficas com o Egito. O governo de Salomão, que foi filho de Davi, né, que sucedeu ele, o apogeu da monarquia. Salomão fortaleceu o poder, criou uma administração organizada e eficiente, promoveu a expansão do comércio com outros povos do Oriente e construiu palácios e templos. Destacou-se entre esses monumentos o suntuoso Templo de Jerusalém, certo? Aí nós vamos vir aqui para do cisma à diáspora, certo? Observa bem aqui no slide, quero que vocês observem aqui atentamente, ó. Com a morte de Salomão, observe aqui, que é onde entra aqui do cisma à diáspora. Com a morte de Salomão, ocorreu a divisão religiosa e política das tribos, que foi o fim da monarquia unificada. Formaram-se os 12 reinos. Bem no livro de vocês, página 73, segundo parágrafo. Então, formaram-se 2 reinos. 2 reinos, desculpa, falei 12, 2 reinos. Ao norte, reino de Israel, e ao sul, reino de Judá, que ambos conquistados pelos povos que foram conquistados, observa, conquistados
por povos da Mesopotâmia, que foram quem? Os assírios e babilônios. Os hebreus foram o quê? Novamente aí escravizados, se tornando o que é chamado cativeiro da Babilônia. Aí foi o que aconteceu? Os persas chegaram, conquistaram essa região e libertaram os hebreus. Aí os hebreus fizeram o quê? Eles retornaram à Palestina. Mas como eles não conseguem, certo? Não conseguiram, eles não conseguem recuperar a sua autonomia. Por quê? Porque eles caem, porque a Palestina cai sob o domínio persa, macedônio e romano, certo? Então, somente em 1948, os judeus puderam se reunir no Estado independente. É por isso que até os dias de hoje, pessoal, tem judeus espalhados por toda parte do mundo. Então, com a determinação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ele criou um Estado de Israel, que é a decisão que criou sérios problemas na região do Oriente Médio, pois com a saída dos judeus da Palestina, no século I, outros povos, principalmente de origem árabe, ocuparam e se fixaram nessa região. Então, a posição dos árabes, a existência do Estado de Israel tem resultados em contínuos conflitos, que é o que a gente vê hoje diretamente passando aí na televisão. Eu vou falar aqui um pouco sobre economia, no livro de vocês não falam, mas eu quero que vocês notem, falando um pouco sobre economia e sociedade, que é a fase nômade, certo? Deixa aqui a cadeira. Então vamos lá. A vida socioeconômica dos hebreus, ela pode ser dividida em duas fases, que é a fase nômade e a fase sedentária. Notem bem, enquanto nômade, os hebreus eram o quê? Pastores que se dedicavam à criação de ovelhas e cabras. E os bens pertenciam todos do clã, certo? Então, a economia e sociedade na fase sedentária, que é quando eles se fixaram no local, na Palestina, eles desenvolveram a agricultura e o comércio e tornaram-se o quê? Sedentários. Então, a propriedade da terra deixou de ser o quê? Coletiva e passou a ser a quê? Privada. Surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. A cultura, que nós já sabemos, puxar aqui o zoom. A religião é uma das principais bases da cultura hebraica, representa a principal contribuição cultural dos povos hebreus, que é a crença em um único Deus, certo? Essa parte aqui, ela fala muito sobre a questão da religião hebraica, que ela possui dois traços, que são as características, é o monoteísmo e a ideia messiânica. A ideia messiânica foi divulgada pelos profetas, eles acreditavam na vida de um Messias, um indivíduo de Deus, para conduzir o homem à salvação eterna. Mas os cristãos, para os cristãos, esse Messias é quem? Jesus Cristo, que é o qual eu acredito, que os judeus, eles não aceitam ele. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitam. Assim continua aguardando a vinda do Messias até hoje. Eu assisto muito pregações relacionadas a isso. Então, a doutrina fundamental da religião hebraica é o quê? O judaísmo, que se encontra-se no Pentateuco, contido no Velho Testamento da Bíblia. Os hebreus chamam esse livro de Torá. A religião hebraica prescreve uma conduta moral orientada pela justiça, a caridade e o amor ao próximo. Entre as principais festas judaicas destaca-se a Páscoa, né, que se comemora a saída dos hebreus do Egito em busca da terra prometida. O Pentecostes, que recorda a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. O tabernáculo, né, que relembra a longa permanência dos hebreus no deserto durante o êxodo. Então, na literatura, o melhor exemplo são os livros bíblicos do Velho Testamento, que é dentre os quais se destacam dos Salmos, os Cânticos dos Cânticos, o livro de Jó e de Provérbios. Então, a Bíblia é um conjunto dos livros, né, escritos aí. Agora, pessoal, nossa aula encerra aqui, falando sobre esses povos. Depois nós vamos estudar sobre... lá na página 74, sobre os fenícios, tá certo? Boas aulas, estudem!